Reencontro. Doutrina espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes. Olá, bom dia para você que acompanha as nossas transmissões aqui do Centro Espírita Amor e Caridade. Hoje estamos começando mais um mês, dia 1º de julho, o ano é 2020 e hoje, quarta-feira, nós vamos dar início a mais um programa Reencontro comigo, Theo Oliveira, e com o nosso amigo de todas as manhãs de quarta-feira, Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney. Mais uma vez, seja bem-vindo ao programa Reencontro. Bom dia, Theo. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui para mais um programa Reencontro. Isso aí. E antes da gente começar praticamente o programa, a gente só lembrando a vocês que a gente vai dar continuidade hoje ao tema mediunidade. Já foram, acho que 2 programas, né, Sidney? Esse seria o 3º programa Reencontro sobre o tema mediunidade. Isso mesmo. E alguma novidade, Sidney? Em outras oportunidades você disse aí que tem um novo livro chegando. Vocês também fez um outro aí que vai ser lançado, esse que está chegando para o ano que vem, mas você já trabalhou em um aí que tem uma relação com o Richard Simonetti? Nós temos 2 livros prontos, estamos aguardando apenas o momento adequado para o lançamento. Um deles, você participou das gravações do audiolivro, um novo Galton, assim como nós lançamos Dr. Galton, Restaurador de Passados, agora está vindo aí Dr. Galton, o Construtor de Futuros. E temos também um novo lançamento da SEAC Editora, numa série relembrando algumas obras de Richard Simonetti. A série vai se chamar Saiba Mais Sobre. E o primeiro, Saiba Mais Sobre Espiritismo, que com meus comentários teremos o relançamento da obra Espiritismo, tudo o que você precisa saber, de Richard Simonetti. Eu já estou trabalhando no novo romance, esse não tem um título definitivo ainda, e eu já passei para você alguns capítulos. Parece que você gostou um pouquinho, né, Theo? Eu gostei sim, Sidney, porque pelo começo, né, a gente já vê que é uma situação que acontece muito com várias pessoas. Eu acredito que, infelizmente, muita gente vai se identificar principalmente com aquele cara lá que tem alguns débitos ainda a serem saldados, né? Realmente, Theo, é um trabalho que... E você sabe que eu tenho uma queda muito grande pelo século XIX da França, e agora estamos trabalhando, inclusive, numa parte do livro que vai rememorar o lançamento do Livro dos Espíritos lá em Paris. Mas nós, no momento oportuno, nós falaremos mais a respeito, eu lhe passarei aí algumas sinopses para que você possa falar a respeito do livro, Theo. E lembrando a vocês que durante o programa a gente vai colocar para vocês aí no bate-papo do Facebook e também do YouTube os 12 livros do Sidney Fernandes, que nesse momento ele está enviando a você como um presente em formato PDF. Você manda um e-mail para o endereço, esse que aparece aí na sua tela, 1948@uol.com.br, ou uma mensagem para 998101948 com o DDD 14, escolhendo um dos livros desses 12, e o Sidney envia para você em formato PDF. Sidney Fernandes, o programa Reencontro, há alguns programas já vem tratando do tema mediunidade. Aí eu pediria que você desse uma repassada básica sobre algumas coisas que já foram ditas, aquelas coisas mais básicas, e nós que estamos entrando aí num assunto assim um pouco mais alto, né, sobre a mediunidade, aquela mais que aparece mais, aquela onde a pessoa faz uma psicografia, uma outra coisa assim, mas já falamos também de mediunidade simples, como você sempre diz, né? Todos somos médiuns de uma certa categoria, aí temos os degraus onde vai subindo e cada um tem a sua elevação. Gostaria que você falasse mais ou menos aí sobre o que a gente já disse sobre mediunidade, esse assunto tão amplo que tem muita lenha ainda para queimar, né, Sidney? Na verdade, é um tema praticamente inesgotável. O homem é médium desde que tomou consciência, desde que ele passou a exercer a razão. Numa pesquisa que foi feita no Brasil,
constatou-se que, assim, uma surpresa muito grande, quase que 90% dos brasileiros acreditam na comunicabilidade com os espíritos. Não significa, naturalmente, Theo, que sejam espíritas. E não é apenas o espírita que aceita a comunicabilidade. Mas a surpresa foi que pessoas de outras crenças, outras religiões, não obstante serem fiéis aos textos, às regras, enfim, seguindo fielmente as orientações religiosas de seus credos, elas paralelamente aceitam, acreditam que é possível que o plano espiritual possa se comunicar conosco. Então, a mediunidade está, vamos dizer assim, no sangue do brasileiro. Temos que considerar também, Theo, que temos os nossos ancestrais índios e africanos trouxeram para o Brasil, os índios aqui do Brasil já acreditavam na possibilidade da comunicabilidade com os espíritos. Enfim, Theo, de uma maneira geral, não sei se você conhece um ditado que é dito no espanhol, não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Então, é um ditado muito famoso que a pessoa convencionalmente não acredita em espíritos, não acredita em situações extrasensoriais, mas tem medo delas. Então, se tem medo é porque acredita que elas existem. Então, mediunidade, Theo, assim, de uma maneira bem simples, significa ser médium, ser um intermediário. Por intermédio do médium é que os espíritos se comunicam. E como você bem disse, todos nós, dentro de uma certa gradação, somos médiums. Desde a intuição que temos para realizar alguma coisa, parece que uma palavrinha que está sendo dita em nosso ouvido, nós achamos que é a nossa consciência, ou mesmo um palpite, um sonho que temos com um ente querido que já passou por outra vida. São todas manifestações que provam que nós todos temos sensibilidade, em maior ou menor grau. Sidney, na semana passada, a gente terminou o programa com a seguinte pergunta: o que é mediunidade? E hoje a gente dá sequência com a pergunta sequente. Aí, se você quiser, na sua resposta, passar pelo que é mediunidade, só para dar aquela atualizada na nossa situação, mas a pergunta de hoje é a seguinte: no filme Ghost Town, um dentista passa por uma EQM, experiência de quase morte, e passa a ver e ouvir espíritos. Isso é possível, Sidney? Bem, com relação à pergunta anterior, para que serve a mediunidade? Ela serve, em primeiro lugar, como o próprio nome diz, para que haja a possibilidade de comunicação com irmãos que já passaram por outra vida. O que se faz com a mediunidade? Aí a coisa é mais séria. Depende realmente de cada indivíduo. Considerando, Theo, que todos, de uma certa forma, temos sensibilidade e que a mediunidade não se manifesta em função da cultura, da moral, da religião, da raça, da cor da pele, a mediunidade ela aflora em qualquer pessoa. Agora, o uso que ela vai fazer é que é o complicado. Nós devemos respeitar sempre. O respeito que temos pelas pessoas vivas devemos manter com relação às pessoas mortas. Mesmo porque, Theo, elas têm uma liberdade maior de ação, elas têm possibilidade de ler o nosso pensamento, acompanham muito de perto os nossos atos, os nossos gestos. Sabe aquela coisinha errada que você faz lá, que ninguém está sabendo, só você que está sabendo?
bobagem. À sua volta ali você tem muitos espíritos que estão sabendo sim. Inclusive eu escrevi um artigo que você deve comentar daqui a um tempo, em que fala de um rapaz que, ao comprar um sanduíche num fast food, ele vai para casa, é um rapaz muito simples, é uma sexta-feira à noite, ele quer fazer uma surpresa para a esposa, que também é uma trabalhadora, os dois são muito simples, mas é uma festa para eles comer um sanduíche com refrigerante numa sexta-feira à noite. Qual não foi a sua surpresa? Ao pegar o segundo sanduíche, notou que o seu Ernesto havia colocado ali um pacote que não era um sanduíche, era todo o dinheiro que ele iria depositar no dia seguinte no banco. Aí alertamos, olha, tome cuidado, que vocês não estão sozinhos, sempre há alguém à sua volta. E ele, então, nem pensou se havia alguém olhando, acabou de comer, dividiu o único sanduíche que veio, dividiu com a esposa, os dois acabaram de comer tranquilamente, e os dois juntos voltaram até a lanchonete do Ernesto, chamaram num canto e devolveram todo o dinheiro dele. O Ernesto ajoelhou, chorou muito. Olha, graças a Deus que esse engano aconteceu com vocês. Então, Theo, a gente alerta as pessoas que os nossos atos sempre são acompanhados. Agora, no caso ali daquele casal, eles nem precisaram raciocinar se tinha alguém olhando, se não tinha olhando, porque eles eram evangélicos e pessoas dignas, honestas, nem precisaram se preocupar em saber se tinha alguém olhando ou não olhando. Naturalmente, eles devolveram o dinheiro lá para o seu Ernesto. Agora, nós podemos, além de ter espíritos à nossa volta, temos também espíritos mentores que podem nos auxiliar, podem nos ajudar, podem nos orientar. Não significa, Theo, que pelo fato de nós morrermos, nem viramos santos, nem sábios. Nós levamos a bagagem que construímos aqui na Terra. Que bagagem? Posso levar o cartão de crédito, posso levar o meu carro novo? Nada disso. Somente aquilo que eu fiz da vida, como me comportei, qual foi a maneira, como eu me utilizei da vida. Me utilizei dela para estudar, para aprender, para melhorar o meu comportamento. É isso que eu levo desta vida. Agora, Theo, eu vou responder a segunda pergunta. Eu sei bem a pergunta, mas só para que os nossos espectadores possam se situar bem, eu pediria a você a gentileza de repeti-la. Pode até, resumindo, falar com as suas palavras aí. Mesmo porque essa pergunta é sua, de um filme a que você assistiu, e você é o culpado desse trabalho todo que estamos fazendo aí. Terceiro programa, já fizemos um outro que eu gravei aqui em casa com imagens, e estamos com os fagulhas também com o mesmo tema. Saiu dessa sua pergunta um artigo bem longo que foi publicado neste mês no jornal Momento Espírita, que daqui a pouco o Sérgio Totti vai estar também colocando à disposição dos nossos ouvintes. Mas a culpa é sua, Theo. E eu peço a você que repita a pergunta. É isso mesmo, Sidney. Eu achei esse filme muito interessante, daí eu fiz a pergunta a você e gerou todo esse material que a gente está trazendo para os nossos amigos. No filme Ghost Town, um dentista até meio, vou dizer assim, mau caráter, mas um cara não muito amigável, não muito sociável. Faz egoísta, lá um... Hã? Egocêntrico. Vixe, demais. Ele passa por uma EQM... Antissocial, né? Ele passa por uma EQM num procedimento médico, que é a experiência de quase morte, e depois disso ele passa a ver e ouvir espíritos. E a pergunta é essa: é possível acontecer uma situação dessa, assim, na nossa vida real? Lembrando que a gente está falando de um filme, né, Sidney? Geralmente o pessoal faz um pouco de fantasia nos filmes. Mas nesse caso, Theo, nós diríamos a você que é possível sim. Em primeiro lugar, que ele passou por um trauma, ele correu o perigo de morte, passou por uma cirurgia. Então, diz Allan Kardec na questão 452
de O Livro dos Espíritos, que em certas circunstâncias, em algumas circunstâncias, pode-se manifestar, sim, uma faculdade de segunda vista, de audiência. E como eu já falei em programas anteriores, Théo, a mediunidade não é uma coisa constante. Ela, às vezes, é fugidia. E, em algumas circunstâncias, quando ela é mal utilizada, ela pode ser até retirada, suspensa, através do nosso mentor espiritual. Mas uma moléstia, a proximidade de um perigo, uma grande comoção, pode disparar, sim, uma faculdade mediúnica. Às vezes o corpo, Theo, fica numa situação especial que faculta ao espírito ver o que não poderia ver normalmente na vida normal. Eu já ouvi falar, Theo, de criaturas que passam pela chamada EQM, experiência de quase morte, elas voltam assim de maneira gratificada. Sabe essas pessoas que chegam a ser entubadas, passam até por longos estágios na UTI, na situação atual que estamos vivendo, Theo? E quando elas voltam à vida, elas voltam modificadas. Elas começam a valorizar a bênção que Deus lhes deu de voltar à vida. É o que acontece com a pessoa que passa pela EQM, a chamada experiência de quase morte. Então, isso eu já constatei muito, mas fenômeno mediúnico nunca ouvi falar. Mas como Allan Kardec fala nessa questão 452, que nessas situações, vamos dizer assim, inusitadas, pode se manifestar, sim, a mediunidade, e ele não diz se é de caráter contínuo ou é apenas um momento, considerando que nós sabemos que a mediunidade nem sempre é contínua. Às vezes ela atinge picos, ela diminui, enfim, ela pode ser até fugidia ou até ser retirada. Então, a resposta é positiva, viu, Theo? Eu entendo com essas analogias, todas com base na doutrina que nós aprendemos do Livro dos Médiuns, que é possível que se manifeste, sim, ainda que momentaneamente, ligeiramente, a possibilidade de se ver e ouvir espírito. Ainda levando, acredito, dentro dessa pergunta, ainda mais levando pelo lado que ele não era assim, ele era não era desonesto, mas ele chegava a ser egoísta e muitas vezes indigno de uma certa amizade, porque ele via que a pessoa precisava do elevador, mas ele fazia questão de fechar a porta, a pessoa pedia um táxi, ele entrava e ia embora. Aí vem a pergunta, uma pessoa desonesta, egoísta, indigna, pode ser um médium, Sidney? Pode. Nós estamos tendo uma série na televisão agora de um homem que fez muito bem, ajudou muitas pessoas. A mediunidade dele é autêntica, mas em dado momento, infelizmente, o seu grau de moralidade, de honestidade não era assim muito acentuado. Não obstante isso, os espíritos continuaram se utilizando dele como se fosse um verdadeiro instrumento para fazer bem para as pessoas. Mas o problema, Theo, é que quando o indivíduo é indigno, as suas companhias são indignas também. Então, o espírito realmente tem uma manifestação autêntica, mas o espírito que se manifesta não é necessariamente um espírito elevado. Nos casos de cura, não sei se você se lembra de José de Arigó, José de Freitas, que não era espírita, mas teve uma mediunidade extraordinária. Ele não era nem espírita, e ele operava as pessoas com um canivete enferrujado. Nossa. Os espíritos que tinham que correr lá fazer asepsia para que não ocorresse nenhuma infecção. Mas era a pessoa ideal? Não, claro que não. O ideal seria que os espíritos se utilizassem de uma pessoa bem comportada, talvez até um médico, para fazer essas curas, né? Para, vamos supor, suprir algumas coisas que a ciência médica não estava na época em condições de curar. Não obstante,
foi o que se pôde arranjar, como diria aquele personagem do Chico Anísio, desse instrumento que os espíritos se utilizaram para ajudar, para curar, amenizar as dores das pessoas. Agora, dizer que essa mediunidade é contínua, principalmente quando nos envolvemos com ganho financeiro, aí é outra conversa, porque os espíritos não gostam de ser usados. E quando nós desrespeitamos a confiança deles, eles se afastam. Agora, eu já estou até adivinhando a pergunta que você vai me fazer, como bom repórter que você é, Theo. Por que Deus permite que algumas pessoas, assim, não muito preparadas, sejam grandes médiuns? Eu acho que é isso que você gostaria de ouvir, né, Theo? Com certeza, Sidney, porque a gente vê vou até, não sei se interferindo na sua resposta, o Chico, no momento em que ele começou, pelo menos, a escrever, ele começou, acredito que sozinho ali, e você sempre fala, o que o Emmanuel disse a ele quando ele perguntou, eu já tenho tudo isso e tal, aí mandou descartar tudo aquilo. Não que o Emmanuel, acredito que achou ele despreparado, mas aquilo era um treino, e muitas pessoas não passam por isso, por esse treinamento. Mas, como você disse, a mediunidade, em qualquer grau que seja, não escolhe a pessoa. E daí vem essa pergunta realmente que eu ia fazer para você. Gostaria que você falasse para os nossos amigos. Realmente, às vezes, a mediunidade, a espiritualidade contempla um indivíduo assim, não muito digno, não muito honesto, com o dom da mediunidade, porque ele precisa ouvir os espíritos bons que vão se comunicar através dele. É uma chance que os espíritos dão para que esse indivíduo seja melhor, para que ele se prepare mais. Fazendo assim uma analogia, uma metáfora não muito feliz, mas só para a gente poder entender. Se você tem um cano ali, não muito limpo, mas é o único cano que você tem, e você coloca ele para passar água limpa, o que vai acontecer dentro do cano, Theo? Com o tempo, eu acredito que ele vai se autolimpando, né, Sidney, com a passagem da água limpa, né? Exatamente. Eu não sei se eu fui muito feliz da metáfora. Da mesma maneira. É isso. Da mesma maneira também que se você tiver um balde com água suja e você deixar gotejando a água limpa, uma hora essa água limpa vai expulsar toda a água suja e no balde vai acabar ficando somente a água limpa, né? Por isso que alguns elementos não muito limpos, eles servem de intermediários, de canal, para que se passe a água limpa dos conceitos elevados da espiritualidade, porque ele vai aprendendo. Chico Xavier, sem dúvida, ele veio com um grande preparo da espiritualidade. Mas ele, eu não diria que ele aprendeu, ele relembrou. Com facilidade da sua cultura de vidas anteriores, graças ao contato que ele foi tendo com os espíritos. Quando uma pessoa fica muito tempo sem falar um idioma, no meu caso, por exemplo, faz muito tempo que eu não falo inglês. Eu sei que se eu for para os Estados Unidos agora, dentro de 15 dias, não que eu seja fluente, não estou dizendo isso, mas eu vou relembrando de tanto ter contato com as pessoas, as palavras começam a surgir na minha mente. Eu entendo que foi mais ou menos isso que aconteceu com Chico Xavier. Através do contato constante com espíritos assim de elevada categoria, ele acabou reaprendendo. Se é que você me entende, Theo? Entendi. Ele já tinha cultura, mas ela estava ali esquecida, ela estava embutida, estava encapsulada. E, de repente, comunicam-se através dele Emmanuel, que foi um senador romano, André Luiz, que foi um grande médico do Rio de Janeiro, Bezerra de Menezes, que foi um grande político e um grande jornalista, Humberto de Campos, um dos grandes escritores da humanidade, e por aí afora, tantas criaturas elevadas. Chico começou-se a beberar. É como você, por exemplo, quando entra para trabalhar
vamos supor, numa rádio, você já chegou sabendo tudo, Theo? Não, né? Não. Você foi observando, vendo como que o outro sonoplasta fazia, como que o outro locutor imposta a voz, e isso, ainda que você, e eu acho que você deve ter trazido do passado uma tendência, um gosto muito grande pelo trabalho que você realiza, você foi relembrando os seus dons inatos. E é o que acontece com o médium que não é assim muito digno, muito honesto, mas de tanto ele conviver. Você já ouviu falar que o conquistador, de tanto fingir que ele gosta de uma pessoa, ele acaba gostando? Acaba gostando, né? Você pode notar também, em certos meios, verifica, por exemplo, num restaurante, muitos garçons são muito simples, não tem assim, uma cultura elevada, mas pelo treino, pelo trato com as pessoas, pela obrigação profissional dele, você nota que entre os garçons eles se tratam muito bem. Por quê? É o hábito que faz o monge. Assim também acontece com médiuns não muito honestos, não muito preparados, mas de tanto conviver com a bondade, com a verdade, com a sabedoria, eles acabam assimilando esses bons conceitos, Theo. Sidney, você dando essa resposta aí, falando do Chico, que ele, com a prática, foi relembrando, me veio uma, como você gosta de dizer, uma analogia de a gente, nos filmes, nos desenhos, quando a pessoa leva uma pancada na cabeça, ela fica com amnésia, e depois ela leva outra pancada, ela volta à memória. E me veio isso, como se quando a gente volta do mundo espiritual, a gente está com a amnésia. E o que seria essa pancada para voltar a relembrar seria o uso de determinadas coisas que lá foram programadas para que a gente fosse usando. A partir do momento que eu acredito que a gente não use, que não vá recebendo essas pancadinhas para poder lembrar, a gente meio que passa em branco na vida. Mas como o caso do Chico, que nem você falou de mim sobre o rádio, eu me lembro muitas vezes, agora você falou, vou até fazer o comentário, quando eu era pequeno, pegando ali fita cassete, montando como se fosse um programa de rádio, ou quando ia jogar bola, ficava narrando os outros meninos jogando, ou então falando, você vai ouvir tal música, isso desde criança, aí com meus 10, 12 anos. Aí quando chega agora, já nessa idade mais avançada, a gente trabalhando naquilo que... Fazendo uma analogia, pedindo perdão para o Chico, né? O que aconteceu com o Chico? Ele foi escrevendo, foi fazendo aquele treino para quando chegasse numa idade mais adulta, mais avançada, colocar em prática realmente tudo aquilo, né? Perfeito. A comparação é perfeita. É isso mesmo que acontece. Sidney, o psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira, ele fala de um órgão, né? Do cérebro do tamanho de uma azeitona, chamado glândula pineal ou epífise, como sendo o órgão da mediunidade. Algum fundamento? Existe mesmo nas pessoas mais esse órgão que permite essa comunicação? A palavra epífise, Theo, ela aparece em vários livros de André Luiz. No livro Um Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, no livro Ação e Reação. Em todos esses livros de André Luiz, surge a palavra epífise, também chamada de glândula pineal. O doutor Sérgio Felipe de Oliveira está realizando um respeitável estudo. Ele tem falado pelo Brasil inteiro. Há pouco tempo eu vi ele fazendo uma palestra em Portugal. Ele diz que existe em nosso cérebro um órgão que fica assim mais ou menos na altura dos nossos olhos, isso na parte física, hein? Uhum. É um órgão do cérebro do tamanho de uma azeitona, chamado glândula pineal, ou epífise. Ele defende que esse seja o órgão da mediunidade. E ele entende também, Theo, que dependendo da quantidade de cristais que esse órgão acumule ou traga no nascimento do indivíduo, será maior ou menor a sensibilidade do indivíduo. Então, Kardec fala em várias obras dele o que é o espiritismo, no livro dos médiuns.
claramente, e eu falo isso também no artigo, no começo do programa de hoje você me pediu para falar de alguma novidade, eu acabei me esquecendo, Theo. Você deve ter em suas mãos aí o nosso jornal Momento Espírita, que está sendo espalhado hoje. Aqueles que tiverem interesse deverão procurar um artigo meu dentro desse jornal. Se você tiver o jornal aí, você vai ter à sua disposição. Lá, Theo, tem todo o material que você me impulsionou, me sugeriu para que eu fosse pesquisar e escrevesse esse artigo de meia página sobre mediunidade. Ali eu falo também que a mediunidade é um órgão físico. Agora, o que vamos fazer dessa sensibilidade, aí vai depender do nosso livre-arbítrio. Aliás, Theo, você falou uma coisa aí que vale a pena a gente ressaltar. Quando você tem a faculdade... Algumas pessoas me perguntam, eu vou sofrer algum castigo se eu, embora tendo a faculdade mediúnica, não venha exercitá-la? Não, castigo nenhum. Você simplesmente está perdendo uma oportunidade de trabalho e agora, depois dessa nossa conversa, Theo, uma oportunidade de rememoração, de aperfeiçoamento dos seus dotes intelectuais e também vai deixar de se abeberar dos exemplos, das orientações morais dos espíritos que possam se aproximar de você. Mas com a mediunidade eu fico muito sensível, eu choro à toa, eu fico mais vulnerável à aproximação de espíritos inferiores. Negativo. Nós vamos ficar sempre vulneráveis a espíritos inferiores, tendo ou não um grau de mediunidade, se nós agirmos e pensarmos mal. Mas se nós nos apegarmos ao bem, à honestidade, à retidão de conduta, vamos atrair bons espíritos. E nessa hora, Theo, se você tem uma mediunidade mais aguçada, nossa, que maravilha! Você pode escrever muitos livros, pode ser intermediário. Algumas pessoas perguntam para mim se os 12, agora estamos já com 14 livros que eu escrevi, se eu psicografei. Eu vou usar um termo que o Richard usava, eu suorografei. Foi assim com muito trabalho, muita pesquisa. Mas não posso deixar de dar o crédito para os mentores que me deram ideias. Esse livro que eu estou escrevendo agora, comentei com a minha esposa esses dias. Nossa, comecei a escrever o livro e, de repente, os mentores parece-me que encaminharam-me para uma outra parte. Aliás, um grande escritor italiano, ele falou realmente isso numa entrevista, uma certa ocasião. Geralmente, quando você constrói os personagens, depois parece que eles tomam vida sozinho. Mas essa vida que os personagens tomam, nada mais é, Theo, do que a inspiração que o plano espiritual nos traz. Então, voltando a essa questão, será que eu vou ser castigado se eu não usufruir da mediunidade, eu não exercitá-la, não aperfeiçoá-la? Não, simplesmente eu vou estar perdendo uma oportunidade de melhorar o meu conhecimento intelectual e aperfeiçoar o meu comportamento moral. A mediunidade é algo físico, como prova as pesquisas e conforme comentam as obras básicas de Kardec. Realmente depende de um órgão físico, que seria essa glândula pineal que está sendo estudada pelo psiquiatra Sérgio Felipe de Oliveira. Ô Sidney, me veio uma pergunta durante a sua resposta do seguinte: se você já teve contato com algum exemplo como esse da pergunta que eu vou fazer,
Tem aí, no caso, a pessoa que você disse que é médium, mas não quer trabalhar e fica com medo de não poder usar e depois ter alguma coisa lá no mundo espiritual encontra ela, mas você acabou de dizer que isso não tem nada a ver. Acontece da pessoa ser médium, ela ver espíritos, ouvir e passar aí, sei lá, uma boa parte da vida sem acreditar naquilo, sem achando que aquilo é, sei lá, uma alucinação, que não tem nada a ver, que não é uma coisa real e não tendo conhecimento realmente desse, vamos dizer, poder que ela tem, que é do contato com os espíritos. Você já teve alguma notícia sobre isso? No novo livro que eu estou escrevendo, eu cito um caso ocorrido com um repórter. Esse repórter, ele era muito respeitado na França. E no dia que o livro dos Espíritos ficou pronto, por uma certa coincidência, que eu considero não coincidência, aí que vem a influência dos Espíritos, a gente nem percebe. Esse repórter estava livraria, editora, que estava acabando de receber os 500 primeiros volumes da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Como todo repórter, ele ficou ali interessado, queria saber a novidade, né? Mesmo porque ele, um escritor, um repórter muito respeitado, ele tinha muita amizade com tanto o livreiro quanto com a mãe dele, que era viúva, e teve amizade com o pai do livreiro, que, em última instância, criou aquela editora, aquela livraria. Ele teve liberdade ali de trocar alguma conversa sobre o Livro dos Espíritos que tinha acabado de chegar. Então, a viúva Dantu, escreve-se Dantu, mas a pronúncia deve ser mais ou menos essa, que eu não domino o francês, deve ser Dantu. A viúva Dantu fez com que ele fosse até o gabinete dela e tanto a viúva como o filho começaram a conversar com esse repórter. Aí ele falou assim, é mais um livro dessas tais mesas girantes? Isso aí deve estar fora de moda. Disseram para ele, não está bem fora de moda não, e mesmo porque este livro é um livro respeitável. Você sabe, Theo, que o Livro dos Espíritos era para ter tido outro nome? Isso daí eu não sabia, não. Era para se chamar Religião dos Espíritos. Mas o próprio livreiro falou, olha, toma cuidado com a palavra religião, porque naquela época a polícia perseguia aqueles que traziam reuniões secretas ali, coisas novas, né? Com as coisas com as quais a igreja não concordava. Uhum. Então, olha, melhor você não usar. E a censura naquela época até era muito severa. Uhum. Aí o editor disse assim, olha, é melhor você não usar a palavra religião, não, que a censura vai chamar a atenção da censura, pode ser que seu livro nem saia. Você não quer mudar para O Livro dos Espíritos? Ele concordou. Pois bem, eles estavam conversando ali, lembremos que tem um repórter, o livreiro e a mãe dele. E a livreira, né, a senhora Dantu, diz, olha, essa obra que está saindo agora, eu estou encantada com ela. Só a introdução da obra vale a pena. E o filho da Dantu, ele quase que recusou a obra. E depois ele deu uma olhada antes de mandar imprimir, ele ficou encantado também com a obra. Então eles estavam acreditando que o livro seria um sucesso realmente. E foi um sucesso. No primeiro dia de lançamento, o livro não estava nem registrado ainda, porque tinha que passar por um registro da censura. No primeiro livro, 10% dos livros que chegaram ali na livraria Dantu já estavam vendidos. Para Kardec, isso foi um sucesso, foi assim um estrondo de sucesso. Mas voltemos ao repórter. Em dado momento, a viúva Dantu fala para o repórter assim, o senhor acredita nas mesas girantes? Aí ele conta um fato
toda essa volta, Theo, para responder a sua pergunta. Ele conta um fato ocorrido na infância dele. Esse repórter diz assim para a senhora Dentu: olha, eu acredito sim, e eu tenho fortes razões para isso. E eu tentei, inclusive, não acreditar. Procurei livros nas enciclopédias da biblioteca do meu tio, que era um materialista, para tirar da minha cabeça esse misticismo que esse fato que eu vou lhes contar agora me provocou na vida. Ele era muito pequeno, Theo, e o vizinho dele faleceu. À noite, o pai, a mãe e ele foram até a casa do vizinho. Naquela época, os velórios eram realizados nas casas. E ele, muito curioso, chegou, olhou o morto e foi para casa. E os pais ficaram lá velando o defunto até a madrugada. E esse menino foi para casa e foi dormir. Em dado momento em que ele está descansando, está já quase pegando no sono, ele ouve o barulho na porta. Ele imaginou: são meus pais que estão voltando, né? Quando ele vai abrir a porta, ele dá de cara com o defunto. Se assusta, o defunto assim, pálido, como todo bom cadáver, né? É. E ele fica muito assustado, ele corre para o quarto de uma senhora de idade que trabalhava na sua casa durante muitos anos, e ele não sai dali até que os pais, na madrugada, voltam do velório. Então, essa experiência foi fundamental para o repórter. Ele, a partir dali, mesmo tentando não acreditar na comunicabilidade dos espíritos, olha só, ele está contando esse fato no dia 18 de abril de 1857. Então, imagine, façamos um cálculo aí, eu não sei a idade dele, mas vamos supor que ele tivesse nessa época aí uns 30, 35 anos, vamos dizer. Esse fato deveria ter ocorrido 20 anos atrás, provavelmente. Mais ou menos, né? Estou assim, só calculando. Pois bem, até aquela data, ele ainda conservava a firme convicção de que os espíritos, ele diz assim em tom de galhofa, né? Eu passei a acreditar que um defunto pode sorrir para mim. E então, ele pegou o primeiro livro que chegou, Theo, a senhora Dentu. O livro chegava ainda da gráfica com restos assim de papel, né? Então, a própria livraria tinha uma guilhotina própria para fazer aquele corte no lado dos livros para que você possa folhear o livro normalmente. Então, a viúva Dentu pegou o primeiro livro do pacote que havia chegado, dos 500 que chegaram da gráfica, pediu para o funcionário para fazer os cortes de lado, e o primeiro livro foi para a mão desse repórter. Isso aconteceu dia 18 de abril. 2 meses depois, Theo, ele solta um artigo no jornal dele, e ele tinha que tomar cuidado, porque ele não podia, assim, demonstrar muita simpatia, mas, ao mesmo tempo, deu o depoimento dele a respeito, um depoimento muito válido, porque ele não era espiritualista, ele não fazia parte da equipe de Kardec e era um repórter muito respeitado. Esse depoimento dele mostra que, desde aquele susto que ele levou, aquele susto agora estava sendo explicado, demonstrado por Kardec como um fenômeno absolutamente normal, natural. Então, as pessoas podem sim, viu, Theo? Não sei se eu respondi adequadamente a sua pergunta, senão você pode reperguntar. As pessoas podem sim passar por esses sustos em momentos de exacerbação da sua sensibilidade mediúnica. E o fato da pessoa ser médium e passar toda uma vida não acreditando em tudo aquilo, Sidney? Acontece também? A pessoa sofre, né? É? Sofre porque
ela tem uma visão privilegiada, tem uma segunda vista, É. ela ouve vozes, e aí quando a pessoa acha que não se rende, não estuda o fenômeno, daí a importância do estudo, viu, Theo? Porque quando você vai manipular, você, por exemplo, primeira vez que sentou na frente dessa mesa que você está aí agora, eu quando sento nessa mesa aí, não sei para que serve nada disso aí. Eu não entendo nada. Você sabe para que serve tudo isso aí, mas você aprendeu sabendo? Nasceu sabendo? Não. Você teve que pegar um manualzinho, bom, isso aqui melhora o tom, isso aqui aumenta o volume, isso aqui corta, enfim. A pessoa, para manipular uma máquina, e agora estou comparando a mediunidade como se fosse uma máquina, ela tem que saber para que serve a máquina. Então, a pessoa que tem sensibilidade e não vai atrás do estudo, ela vai fazendo as coisas meio às cegas. Eu vou falar no passado, hein? Era o que acontecia com os irmãos da Umbanda, onde existe apenas o fenômeno. Hoje não é mais assim. Você pode consultar vários sites de umbandistas, que é uma prática respeitável, são irmãos que procuram fazer o bem. Você vai notar que hoje eles estão estudando o livro dos médiuns para compreender melhor o fenômeno. Então, a pessoa que não acredita, Theo, ela vai sofrer. Por que você não acredita? Porque o seu cérebro ainda não encontrou elementos de convicção, não é assim? E quando o seu cérebro não encontrou ainda elementos de convicção, o que você tem que fazer? Você tem que ir atrás de elementos de convicção. Tem que estudar, verificar. E aí depois, se você chegar à conclusão, isso aqui é fantasia, isso é bobagem, não existe espírito, não existe mediunidade, pronto, aquietou a sua mente. Mas aquele repórter que eu mencionei para você, a partir do momento, porque será que ele viu aquele defunto por influência da mãe dele, do pai dele, do tio dele? A mãe era católica e era simpática às ideias do marido, que era materialista. O tio era positivista e também só dizia para ele que essa história de ver espíritos era superstição. Então, não houve influência familiar. Então, ele, para ficar de bem com a família, começou a estudar, para encontrar argumentos que confirmassem as informações que o pai, a mãe e o tio davam para ele. Então, isso é bobagem, isso é superstição. Essa história de espírito se comunicar não existe, não. Ele tentou durante a vida inteira provar para ele mesmo que ele não tinha tido qualquer visão, que ele não tinha visto nenhum defunto, não. Ele não conseguiu provar. E aí, quando as mesas girantes começaram a acontecer, primeiro nos Estados Unidos, depois por toda a Europa, quando os fenômenos chegaram a Paris, ele falou, peraí, isso aí tem alguma coisa a ver com aquela visão que eu tive na minha infância. E quando o livro dos Espíritos caiu na sua mão, Theo, falou, Nossa Senhora, está aqui a explicação que eu tanto procurava durante toda a minha vida. 2 meses depois, ele solta uma reportagem, um artigo, mesmo sem ser espírita, e naquela época chamava-se de espiritualista, ele falou, destacou, desenvolveu toda uma argumentação favorável para que o livro dos Espíritos se espalhasse como se espalhou por todo o mundo, Theo. Sidney, a gente está chegando ao final do nosso programa, mas eu acredito que pelo menos mais essa pergunta tenha como você dar uma passada nela, e no próximo programa a gente começa com ela. Aqui cita que o André Luiz fala dessa correlação com a mediunidade em seus livros, né, sobre esse órgão que existe aí no cérebro das pessoas que são médiums em um nível um pouco mais avançado, se assim podemos dizer. André Luiz nos dá aulas constantes sobre mediunidade.
ele é um verdadeiro repórter, ele vê a mediunidade do outro lado da vida. E eu já falei isso aqui hoje, quando me referi, sabe aquela palavrinha do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, a epífise? Realmente, André Luiz cita essa palavra, mas praticamente em toda a sua obra ele fala sobre o assunto, especificamente, como já falei no começo do programa, no livro No Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, Nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, a palavra epífise aparece, e em toda a obra de André Luiz, inteira, na coleção A Vida no Mundo Espiritual, nós temos notícias sobre a mediunidade. Quem estuda o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e depois lê toda a obra de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, vai ter, sim, elementos suficientes para, vamos dizer assim, consolidar a sua convicção, esclarecer todas as suas dúvidas que venha a ter a respeito da mediunidade. Sidney, chegamos ao final do nosso programa e aqui só falando que a Rosa Maria da Silva Gobi Fazan, ela diz que gosta muito das suas explicações e ela teve uma dúvida que você comentou aí sobre um certo médium aí que deu uma meio que derrapada e ela iria fazer a pergunta e você já por cima falou alguma coisa com relação e ela se sentiu satisfeita com o que você disse e prontamente você a elucidou. E a Dulce Helena, ela diz que palestra maravilhosa. Parabéns, Sidney, um grande abraço para você. Fico feliz que a nossa conversa tenha sido assim útil, né, Theo, para os nossos irmãos que estão nos ouvindo. Beleza, Sidney, eu gostaria de suas palavras finais no programa de hoje. Lembrando que a semana que vem nós vamos dar continuidade a esse tema mediunidade, que ainda tem algumas coisas a dizer, e você sinta-se à vontade a fazer as suas perguntas. Mas, pelo que a gente está vendo aqui, o que a gente vem falando já vai abastecendo a dúvida das pessoas, tanto que os comentários que são feitos são em cima de coisas que você disse que a pessoa teria a vontade de perguntar, né, Sidney? Então, Theo, nós estamos tentando realmente, através dessas nossas conversas, trazer às pessoas aí elementos adequados para a sua convicção, e eu espero que realmente nós possamos, com o nosso trabalho, sempre trazer novos elementos para que as pessoas possam aprender mais. Está chegando para você aí a edição final do jornal Momento Espírita, que é desenvolvido pelo companheiro Leopoldo Zanardi e pela Ângela Moraes, que são dois valorosos companheiros que dão uma contribuição extraordinária para o movimento espírita. Temos o Sérgio na nossa retaguarda e ele está nos avisando aqui que hoje, às 13 horas, a partir de hoje, diariamente, 10 capítulos de Minuto de Reflexão na página do Facebook do Sidney Fernandes, escritor espírita, e também no site www.sidneyfernandes.com.br. Lembrando também o Sérgio que o jornal Momento Espírita também já se encontra disponível nesse endereço que eu acabei de citar, www.sidneyfernandes.com.br. Então, eu fico por aqui, meu caro José Aparecido Theo Oliveira. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua eficiência. Você sempre está conosco aí. O Sérgio já está cobrando a gente aí. Ele quer que a gente termine a gravação aí, já mande para ele colocar no site, enfim, para veicular aí para os nossos seguidores. Theo, muito obrigado. Obrigado a você que nos acompanhou. Eu tenho esse bate-papo com vocês assim, com muita alegria, com muito carinho. Espero que as minhas palavras tenham sido úteis para vocês e que Jesus abençoe a todos nós
e a você, Theo, ao Sérgio, que ficam aí na retaguarda. Vocês, graças a vocês que existe esse nosso programa. Muito obrigado a todos e que Jesus possa estar na casa de cada um de vocês e também com você, Theo, que leva tão a sério o seu trabalho e sempre está disposto a fazer um trabalho, desenvolver uma atividade com profissionalismo, mas também com muito amor para que as coisas sejam executadas da melhor maneira possível. Obrigado a todos, tenham um bom dia e uma boa semana. Obrigado, Sidney, obrigado, amigos que nos acompanharam, e a partir de agora a gente faz aí a nossa oração de encerramento de mais um programa Reencontro. Queremos agradecer a cada um de vocês que estiveram conosco, a cada um de vocês que estão vendo esse programa depois de um momento em que ele foi ao ar ao vivo, e que saiba que as nossas vibrações seguem durante as reprises desse programa, para que todas as pessoas que nos acompanham, que possam também tirar algum proveito, possam tirar dessas palavras do Sidney intuído pelos bons espíritos, para que você possa aprender um pouco, possa entender o mundo espiritual vivenciado aqui no mundo terrestre, e que possa entender as pessoas que passam por esse processo, que tem o dom da mediunidade, e que essas pessoas possam ser instrumentos para outras pessoas também terem uma boa vivência aqui e que possam chegar bem na espiritualidade. Que continuemos vibrando por todas as pessoas que estão precisando de boas vibrações, porque nem só de coisas materiais, como disse Jesus, nem só de pão vive o homem, mas também das coisas que vêm do céu. E que possamos vibrar positivamente para todas as pessoas, porque tem muita gente precisando não somente de algo para se alimentar materialmente, mas de coisas para se alimentar espiritualmente. Então vamos nos lembrar sempre dessas pessoas, vamos continuar vibrando, e sempre que você tiver a oportunidade de fazer um tipo de oração, lembre-se de todas as pessoas nesse mundo que não podem, ou que vivem em algum lugar que muitas vezes é impedido até mesmo de se ajoelhar e agradecer ao Deus pelo qual essa pessoa acredita e pelo qual essa pessoa pede para o bem de outras pessoas. O Espiritismo, o Centro Espírita Amor e Caridade, o nosso programa Reencontro, o Pinga Fogo e todos os outros programas do nosso centro estão sempre de portas abertas para receber vocês, as suas dúvidas e também as suas questões com visão para que você possa ter, quem sabe, uma vida melhor durante essa nossa atual vivência. Muito obrigado pela sua presença, fiquem todos com Deus, fiquem todos bem e até o nosso próximo encontro, que acontece na próxima sexta-feira, a partir das 15 horas, em mais um programa Pinga Fogo. E se Deus quiser também, até a próxima semana, a próxima quarta-feira, às 9 da manhã, em mais um programa Reencontro, com Sidney Fernandes, com Theo Oliveira, Sérgio Totti, Reginaldo, Jonatas e toda a equipe e trabalhadores do Centro Espírita Amor e Caridade. Reencontro. Doutrina Espírita. Temas e debates. Estudo. TV SEAC apresenta Reencontro com Sidney Fernandes.